Quando a gente pensa na região amazônica, a gente lembra das árvores, dos rios, dos animais, mas pouca gente fala de tecnologia. A questão é, a região amazônica é uma das mais interessantes do planeta, não só por causa da sua biodiversidade, mas também pela capacidade de gerar economia do conhecimento. Tem muita tecnologia interessante sendo aplicada na Amazônia e também tem muitas tecnologias amazônicas capazes de ensinar o mundo inteiro modos de vida diferentes. E é isso mesmo que eu vim mostrar aqui na 7ª temporada do Expresso Futuro. Estou aqui em Manaus, que é literalmente uma metrópole que fica no meio da região amazônica. Como a gente vê, aqui tem transporte de pessoas, mercadorias, tem um polo industrial. E, gente, é nisso que a gente precisa pensar, na questão da coexistência com a floresta. Como é possível viver com a floresta e não contra a floresta? É sobre isso que a gente vai falar neste episódio do Expresso Futuro. Brenda, onde é que a gente está agora? A gente está no Parque do Tinga, em Belém do Pará. Aqui dentro tem as principais reservas de água que abastecem a cidade de Belém, né? Então ele tem esse motivo também de ser protegido para a gente conseguir proteger essas nascentes também, né? Ou seja, se não tivesse derrubado isso aqui, não tinha água para a cidade. Por aí, né? Eu acho que é uma demanda importante, né? E Belém é uma cidade que, apesar de estar na Amazônia, não é considerada uma cidade com tanta área verde. Então o parque acaba também sendo uma forma de tentar preservar aí o mínimo que a gente também tem, e a demanda da população é muito grande. Assim, dia de final de semana isso aqui é muito cheio, é impressionante. É, cidade desenvolvida é cidade que tem verde próximo. Exato, né? Belém vai receber o ano que vem a Conferência do Clima, né? Em 2025. É 2025, Isso. É verdade, 2025. Ou seja, é o evento mais importante global, aliás, talvez uma das nossas únicas esperanças, né, de que a gente coordene a ação nesse sentido, vai acontecer em Belém. O que a gente pode esperar disso, Brenda? Então, acho que tem aí uma batalha do ponto de vista de negociação climática, de quando que finalmente a gente vai começar a reduzir, né, a produção e o consumo de petróleo, de carvão mineral, enfim, combustíveis fósseis em geral. Acho que esse é um tema extremamente central, né, nas negociações. Quando a gente pensa, obviamente, em trazer isso para a Amazônia, em vir para a Amazônia, acho que também surge, obviamente, a oportunidade de como é que a gente também aproveita para ter mais instrumentos que possam ajudar os países de florestas tropicais, como o Brasil, a manter essas florestas em pé. Como é que, de fato, você tem transferência de recursos vindo para manter, não só no Brasil, como na Indonésia, no Congo, né, países que têm ainda florestas tropicais e que são importantes, contribuem aí emissões de perda de floresta em torno de 12% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. E a Amazônia ela tem esse papel super importante do ponto de vista de equilíbrio climático local, regional e também aqui na América Latina, né? Então, acho que a gente precisa também aproveitar a vinda da conferência para que países como o Brasil assumam a liderança de como é que a gente consegue finalmente ter um instrumento mais forte para garantir transferência de renda dos países que historicamente poluem mais, para que a gente consiga manter essa floresta em pé, né? O Amazon é uma instituição que usa tecnologia e dados para compreender a região amazônica. Eles estão usando, inclusive, inteligência artificial na prevenção do desmatamento. Vamos falar com eles.
Nós utilizamos vários satélites de observação da Terra para monitorar a Amazônia. São 3 condições que nós precisamos para monitorar áreas extensas ou até áreas menores. Primeiro, acesso a dados, mas para processar esses dados você precisa de capacidade computacional. Esse é o segundo componente do sistema. Tá. E o terceiro é algoritmo, que é a inteligência de como processar esses dados, como analisar esses dados para extrair informação. A gente está vendo um mapa aqui. Explica pra gente o que é. Bom, esses pontos pretos no mapa são os alertas de desmatamento que nós detectamos em um determinado período. Então nós temos uma capacidade de detectar o problema em tempo quase real. E aqui é só para você ter uma ideia, nós temos 2 imagens. À esquerda tem um polígono em branco, tem floresta. Depois você consegue detectar que ela foi removida e a área já desmatada. Agora, como é que a gente faz isso em larga escala? Tem que treinar o computador, o algoritmo, para reconhecer essa mudança. Quanto mais dados a gente tem, a gente vai retroalimentar o sistema e ele vai aprendendo mais. Isso é a categoria de aprendizagem de máquina. Na inteligência artificial nós usamos a computação profunda. Então esses neurônios computacionais são organizados em camadas, as informações elas fluem e eles conseguem detectar um padrão. E esse padrão, uma vez que é reconhecido, ele pode ser buscado nas imagens. Eu tenho um exemplo aqui que é fascinante. Essas áreas em magenta são áreas desmatadas. Eu estou vendo um padrão aqui de verde um pouco mais claro, uma área que já deve ter um pasto instalado. Isso aqui é típico de garimpo, totalmente degradada, né? Tem formas lagoas. O desafio é treinar o computador para reconhecer esses padrões. Agora, presta atenção nessa imagem. Tu está vendo estradas aí? Eu posso te mostrar uma área aqui, uma área que está sendo cortada por uma estrada. Mas a gente treinou um algoritmo de inteligência artificial para encontrar padrões muito sutis na imagem que estão associadas com abertura de estrada. Essas estradas eu costumo chamá-las de artérias da destruição. Pode ver, elas conectam os garimpos e o desmatamento ele segue depois. A cifra é absurda, mais de 3 milhões de quilômetros de estradas não oficiais na Amazônia. Nós temos um esforço agora de treinar o algoritmo para ele dar nome para essas estradas. É uma estrada madeireira, é uma estrada de grilagem, é uma estrada para garimpo. O desafio hoje não é a parte técnica, computacional, é o uso efetivo da informação para reprimir esse avanço de estradas ilegais, de extração de madeira ilegal e de desmatamento ilegal. Um esforço que o Amazon desenvolve é parcerias com órgãos como o Ministério Público. Hoje nós temos uma parceria com os estados. A ideia é preparar esses relatórios técnicos e já entregar informação bem tratada para que eles possam aplicar as sanções previstas na lei. Com todo esse aparato de tecnologias, a gente sentiu falta de uma coisa, que é a capacidade de tentar se antecipar ao problema. Quando a gente detecta o desmatamento, a floresta já se foi. Então nós pensamos muito como tentar chegar antes do desmatamento. Para isso nós criamos um modelo de predição de risco. E o Ministério Público, no caso dessa parceria, tem muito interesse, porque geralmente eles atuam na área repressiva, mas eles podem atuar também de forma preventiva. E os órgãos públicos estão respondendo a essa, vamos dizer, essa enxurrada de informação? Pois tem muita informação. Eu acho que precisa ter investimento na capacidade dos órgãos públicos para realmente cobrir o tamanho do problema. Agora, o que eu acho assim, é que ainda existe uma sensação de impunidade muito grande. E nós precisamos ter os casos de sucesso, de realmente onde o órgão público ele usa a força da lei para reprimir o desmatamento. E o que mais você consegue medir além de desmatamento, Carlos? A gente consegue medir os tipos de cobertura de vegetação. A gente chama de cobertura da terra e uso da terra. Nós fazemos parte da rede MapBiomas. A gente está mapeando mensalmente a superfície de água de todos os biomas brasileiros. É triste dizer que a Amazônia está secando. Nós pegamos sinais muito claros que várzeas, áreas de várzea principalmente, estão tendo cada vez menos superfície de água.
E esse é um sinal. Nós pegamos também um sinal que as geleiras dos Andes estão retraindo. 42% da geleira dos Andes, e algumas dessas geleiras já foram extintas. Se vai acontecer esse ponto de não retorno na floresta, outros ambientes mais sensíveis vão sofrer primeiro. Um exemplo que nós documentamos são os produtores de açaí, aqui próximo de Belém. O nível do rio está baixando. Então, tem locais em que eles têm que construir a cada 2, 3 anos, ampliar o trapiche para poder chegar lá no barco. E já está afetando a produção de açaí, porque a água não está chegando onde tem a vegetação. E isso é verdade para todos os biomas no Brasil com relação à água? Sim, o relatório do Mapa Biomas Água apontou que todos os biomas estão com cenário de seca. Essas manchas em vermelho são áreas que a gente, na série temporal, desde 85, está pegando uma tendência de redução. O Pantanal secou, a gente viu isso no noticiário. Essas várzeas aqui de Roraima, que estão muito distantes de áreas de matadas, são esses pontos vermelhos, mostram que está a tendência de seca. O vermelho aqui é essa estiagem, né? Está perdendo superfície de água. Tem uma seca extrema, longa, não adianta ter água no outro ano, porque já teve impacto no solo, na biodiversidade do solo tão grande que não dá para recuperar em um ano. Você pode voltar a ter água, mas a capacidade produtiva daquele ecossistema, ela foi abalada. Aqui atrás a gente está vendo um flutuante, só que hoje de flutuação não tem nada, ele está na terra, porque não tem rio. Isso aqui era o leito do Rio Negro, que hoje está completamente seco. E pessoal, esse leito de rio, o que ele virou hoje? Um estacionamento. Se a gente olhar aqui, os carros estão parando no lugar onde ficavam os barcos. Só para a gente ter uma ideia da gravidade da situação de seca na Amazônia hoje. Olhem só para o que aconteceu. A água cobria essa parede toda aqui, até bem em cima. Os barcos, obviamente, que ficavam aqui desapareceram. Isso não é brincadeira, é um alerta que é feito para mostrar que essa questão ambiental, ela não é algo teórico. As pessoas estão vivendo isso na prática, inclusive com o risco de ter o comércio interrompido aqui na região. Como a gente viu aqui no Expresso Futuro, os rios, eles funcionam como uma espécie de rede ou de estrada aqui na região. As mercadorias chegam e saem através deles. E dessa forma que está aqui, a gente está realmente com o risco de ter o fluxo de comércio, de abastecimento interrompido, porque não tem água suficiente para navegar como numa situação normal. Carlos, como é que faz para reverter isso? Eu tô preocupado aqui. Bom, nós temos que parar desmatamento, precisa parar. Nós temos que investir fortemente em restauração florestal, para sequestrar carbono. Nós temos que fazer uma transição dessa nossa economia, que é baseada em combustível fóssil, para combustível limpo. Isso é um problema global, inclusive, né? Não é exatamente, só o Brasil. exatamente. Mas quando o Brasil se posiciona para explorar petróleo na foz do Amazonas, ele não está pensando nessa transição. Mas é um trabalho que vai exigir o esforço coletivo, né? De governos, de corporações. A gente precisa também da sociedade civil e de cada um de nós, cada um dos cidadãos. A gente precisa agir agora. O Brasil já teve sucesso para controlar o desmatamento. Em 2012 a gente chegou a níveis históricos mais baixos de desmatamento, mas eu digo que a gente perdeu a ambição. A gente tem que começar a falar de desmatamento zero agora, entendeu? A gente tem que parar. O componente, talvez, principal dessa história também seja a própria existência e modo de vida de povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Porque a gente sabe que as áreas mais preservadas da Amazônia são justamente aquelas que já tiveram a demarcação, por exemplo, como terra indígena, ou foram reconhecidas como áreas protegidas, né, como unidades de conservação. Então, essa é uma tecnologia social, digamos assim, que funciona milenarmente, né? E que a gente precisa cada vez mais que os governos façam essa parte em reconhecer esses territórios que ainda não foram demarcados. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem que superar na Amazônia, que é a falta de reconhecimento territorial a esses povos
e a necessidade da gente proteger a nossa floresta, as florestas públicas, que a gente chama de não destinadas, que são aquelas áreas públicas, mas que o governo não disse ainda o que vai fazer. Isso é muito importante, porque tem uma parte que já foi desmatada e hoje está num limbo, né? Não serve para nada, porque não é nem floresta, nem tem atividade econômica. Então, parte dessa área desmatada já está sobre regeneração natural. E tem aquela área, né, que faz parte do que a gente chama do arco de desmatamento, que é uma região já bastante desmatada, aí desde a década de 70, onde você precisaria investir mais em infraestrutura urbana para as pessoas que moram lá. Porque eu acho que esse é um problema que a gente tem na Amazônia. A gente tem um modelo, enfim, de exploração e de ocupação que acabou desmatando mais de 80% de muitos municípios, e aquilo não foi revertido em qualidade de vida, não tem serviços, a infraestrutura é precária. Então, essas são as áreas que os governantes, enfim, precisam investir em melhoria de infraestrutura, fixar aquelas pessoas ali, ao invés de ter o que a gente tem hoje, que são áreas com pouca infraestrutura, e as pessoas acabam migrando para áreas com floresta para tentar, digamos, continuar esse ciclo, né, que a gente acaba chamando de boom-colapso, né, que é o boom com a economia predatória e o colapso quando a economia predatória acaba. Então aqui é uma oportunidade também de investir no que a gente chama de Amazônia urbana, porque a gente tem muito a oferecer que não seja nesse modelo predatório que de fato não trouxe melhoria para a região. Estou aqui no meio da mata, só que como dá para ver, é uma mata cheia de ruínas. Aqui funcionava o Hotel Ariaú, que foi um projeto muito ambicioso de se fazer 5 estrelas no meio de uma região afastada na floresta amazônica. Nesse hotel já ficaram Madonna, Michael Jackson, Príncipe Charles e assim por diante. Hoje ele está totalmente destruído, a natureza retomou o que o ser humano construiu. E é interessante porque isso nos faz lembrar que a região amazônica ela vive em ciclos. Ciclos de prosperidade, depois de decadência, e de vez em quando sempre aparece alguém com uma ideia mirabolante para a região, como se fosse resolver todos os problemas ou dar uma nova ideia de desenvolvimento. E o que aconteceu com esse hotel, eu acho que dá até uma lição de humildade, porque como pode um projeto tão ambicioso como esse hoje estar reduzido praticamente a pó no meio da floresta amazônica. Então a solução para a região amazônica vai ser sempre investir nas pessoas, investir na capacitação, no conhecimento, porque se a gente quiser que a floresta permaneça em pé e que o modelo econômico continue dando certo e prosperando, o melhor caminho para isso é certamente investir em gente. Pessoal, eu estou aqui na Fundação Amazônia Sustentável, que tem um trabalho muito legal de pensar infraestrutura na região amazônica, em todos os seus sentidos. Inclusive, não dá para ter internet, por exemplo, sem eletricidade. E eles têm um projeto bem legal nessa área. Vamos falar com eles. Bom, a Fundação Amazônia Sustentável ela é uma organização da sociedade civil. Nós desenvolvemos trabalho com um olhar muito sistêmico. É que você chega num território, você não pode querer resolver ou dar solução para um único problema. Então a gente trabalha o território como um todo, mas tendo um viés que é da educação para a sustentabilidade. Nós entendemos que a gente só vai fortalecer os territórios e desenvolvê-los se de fato a gente investir na pessoa que está naquele território. Com certeza, então essas pessoas passam por um processo de educação que não é só educação formal. Quais são os desafios hoje? Quais são os problemas? Olha, faltam muitas coisas ainda, mas se eu fosse eleger para vocês os principais desafios que a gente tem, em primeiro lugar está a energia. Na Amazônia são quase 1 milhão de pessoas que não têm energia.
O que é chocante, né? O que é Porque chocante. o Brasil, ele não tem muita pobreza energética, exceto na região amazônica, né? Exatamente. Porque quando a gente olha, por exemplo, a temporada passada a gente fez na África. Lá o problema da pobreza energética é muito grave até. E aqui na Amazônia isso também é uma realidade. É uma realidade. Esse é o grande desafio, porque eu costumo falar que se a gente quer prosperar na Amazônia, sem energia isso não é possível. E como resolve? Bom, como resolve, acho que as políticas públicas, elas têm que olhar para os territórios isolados. Quando a gente fala da Amazônia e a gente for separar os estados, o Amazonas é o estado que mais as estradas são rios. Os rios são sinuosos, as distâncias são longas, são caras de chegar, tem lugares muito isolados, então precisa pensar de uma forma diferente para solucionar esse problema que é a energia nesses territórios. E esse projeto que vocês implementaram passa por fonte renovável? Nesse projeto é um projeto de pesquisa e desenvolvimento com a parceira, que é a Unicoba, né, que é uma empresa que produz aqui no Distrito Industrial bateria de lítio. Olha! E que a gente pode dizer que isso é uma tecnologia que a gente está dizendo, olha, dá para fazer, é possível, tem que investir. Então a gente fez um modelo aqui numa comunidade próxima a 1h30 mais ou menos de lancha. E um sistema desse atende, por exemplo, 35 moradias numa unidade de conservação. Com um preço, claro que a gente está falando de um preço logístico aqui mais perto é menor, mas em lugares mais distantes isso vai ser mais caro. Mas daí a gente está falando de um investimento de R$1.200.000. Aí as pessoas sempre olham para o número, né? Dizem assim, mas isso é muito caro. Sim, mas qual é o valor do desenvolvimento? Qual é o valor de você levar a educação para lugares onde não tem energia? Qual é o valor de você beneficiar o produto para lugares que não existem? A gente está falando... Você paga em 5 anos, 10 anos, já paga e dá resultados. Exatamente. E a outra coisa muito importante nesse processo é que a gente formou mão de obra local. Através do uso de energia renovável, também a gente conseguiu levar para as comunidades os polos de teleatendimento de saúde. Perfeito. O que é a prosperidade, né? Como é que a gente mede prosperidade nas comunidades aqui da região? Então, a prosperidade é um sentimento. E aí, né, a gente falar de medir, a gente geralmente remete a isso a um algarismo ou uma equação matemática. Mas quando eu pergunto para o Roberto, que eu vou dar um exemplo, que é o empreendedor lá do Tumbira, da RDS do Rio Negro, e pergunto para ele, Roberto, o que é prosperidade para você? Se Dona Val, prosperidade para mim é ter a escola funcionando, meu filho ficar aqui, estudar, estar próximo de mim, eu ter energia para poder gerar renda através da minha atividade de turismo, eu ter o atendimento médico pelo menos uma vez por mês vindo aqui, estar tranquilo ali, vivendo na natureza, vivendo ali o ecossistema, fazendo o papel de proteção, que eles fazem bastante isso, e dizendo assim, ok, a política pública está me enxergando, porque aqui chegou a educação, chegou a água, chegou o saneamento, chegou o médico, então isso é prosperidade. Tasso Azevedo tem 2 projetos fundamentais para a região amazônica e para o Brasil. O primeiro é o MAP Biomas, que pensa todos os biomas do nosso país, inclusive de forma integrada e a partir de dados. E o outro é o Rede Conexão dos Povos da Floresta, que exatamente faz o que o nome indica, que é conectar esses povos usando todas as tecnologias, inclusive a internet. Vamos falar com ele. Trabalho na Amazônia faz 27, 28 anos. No começo, bem mais trabalhando com a parte de manejo florestal, de uso sustentável e mais recentemente com a agenda de clima. E foi nesse trabalho que a gente identificou, uma das coisas foi que as áreas mais protegidas da Amazônia são as áreas justamente que tem os chamados povos da floresta, né? Os indígenas, os quilombolas e os extrativistas. Tem 2 principais demandas hoje dessas populações, né? A primeira demanda é a demarcação dos territórios, proteção dos territórios, e a segunda é conectividade. E a conectividade é uma demanda muito importante porque ela é um viabilizador, né, dos outros temas que são importantes, que é educação, saúde, empreendedorismo, né, acesso a serviços financeiros, a parte toda de proteção do território, mesmo divulgação da cultura. Com base nisso, a gente está envolvido hoje num projeto que o objetivo é levar a conectividade de banda larga para todas as aldeias indígenas, territórios quilombolas e comunidades extrativistas em áreas protegidas na Amazônia até 2025.
Além de toda a destruição que a gente tem nesse momento acontecendo lá, uma das questões é de que quem está pressionando os territórios, né, e que está trabalhando com desmatamento e coisas do gênero, exploração ilegal de madeira, garimpo e tal, está acessando conectividade. E quem está protegendo a floresta, né, são esses povos principalmente, tem praticamente zero, né? Então, a ideia foi como é que a gente reverte isso muito rápido. A internet, de forma geral, ela pode ser um tremendo benefício, mas ela tem riscos também. Então, o que a gente faz, né, nesse projeto? Ele é coordenado e liderado pelas 3 organizações que representam essas populações, né? A COIAB representando as populações indígenas, que é a Confederação dos Povos Indígenas da Amazônia, a CONAC, que representa as populações quilombolas, e o CNS, que representa as populações extrativistas. Essas 3 organizações, elas juntas definem as prioridades e, junto com os vários parceiros do projeto, trabalham para garantir que a chegada da internet primeiro, seja democrática e universal para todos que quiserem. Segundo, que as regras de funcionamento da internet sejam as regras, não é nem que alguém vai definir a regra para todo mundo, é que cada comunidade tem que entender e definir as suas próprias regras. E o terceiro é que tem um uso consciente da internet. Então a gente faz isso na área de saúde, com telemedicina, na área de educação, nesse momento com a parte de formação, o que a gente chama letramento digital ou sabedoria digital, a parte de proteção territorial, né, que vai de coisas bem práticas. Esse final de semana nós tivemos uma comunidade em que houve uma invasão de madeireiros que estavam começando a fazer um acampamento já. Então eles avisaram pela plataforma e a gente pôde acionar a Polícia Ambiental do Estado, que foi lá parar a ação que estava acontecendo lá. Coisa que demoraria dias, sei lá, para acontecer. Então, essas coisas fazem muita diferença, né, para o dia a dia. Então tem essa parte de empreendedorismo, inclusão financeira e também a parte de cultura, que tem a ver com a parte de organização das comunidades, o ativismo delas, né? Na verdade, a conectividade é um fator de atratividade e de consolidação, de fixação das pessoas, né, que estão ali e que protegem a floresta. A região amazônica pode ser totalmente transformada pela conectividade e por uma camada de inteligência. Tecnologias novas, como inteligência artificial, podem ser usadas aqui na região para prevenir o desmatamento e também como motor de alavanca de desenvolvimento econômico em que a gente capacite as pessoas para participar dessas ondas de desenvolvimento global. Ou seja, são muitas oportunidades e a Amazônia que eu gostaria de ver é uma Amazônia sustentada, preservada, com conexões globais e onde as pessoas da região mostrem o seu vigor no desenvolvimento de soluções para o mundo inteiro. Essa é a Amazônia do Expresso Futuro.